A economia brasileira vai bem ou vai mal? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Ela, na verdade, ela vai bem em alguns pontos, vai em termos de incertezas no curto prazo e tem alguns desafios a serem enfrentados nos próximos anos, né? Nós temos do lado do setor externo brasileiro uma situação relativamente tranquila, né? Nós temos um bom nível de reservas internacionais, temos uma posição do Banco Central em dólares que ele pode intervir em casos de pressão de alta do dólar, um pouco mais de 250 bilhões de dólares que eles têm disponível e temos liquidez para intervir, né? Nos leilões de linha de venda de dólar, por exemplo. Você tem ainda um setor externo que ainda está garantindo a entrada de investimento externo que mais que financia o nosso déficit externo em transações correntes. Então a situação externa nossa está realmente boa, né? As empresas têm captado, né? Agora, obviamente, temos de um outro lado uma situação fiscal que ela está um pouco frágil no seguinte sentido: nós temos uma meta de resultado primário que muitos olham, mas eu vou dar minha visão, uma ótica de gestor, né, de trader, um gestor de investimentos, né? Essa meta, com várias exclusões, não é mais uma meta, né? É uma meta, digamos assim, mais fictícia. A meta está cheia de exclusões. Agora mesmo, a lei do orçamento para 2026, ela excluiu 10 bilhões de reais, né, dos gastos das estatais, né? Então, o que o mercado está observando é que a dívida pública continua muito alta, ela deve crescer ainda mais ao longo de 2026, a taxa de juros real vai continuar elevada, ou seja, você vai ter uma queda de juros, mas a situação fiscal permanece um pouco frágil e com o crescimento limitado, nosso crescimento econômico baixo, o próximo presidente, né, ou o atual, que deve ser o candidato, ou a próxima gestão, com certeza vai ter desafios como implementar reformas que reduzam esse custo da Previdência, implementar a reforma administrativa, as privatizações. Então, tem muitas coisas aí que são boas e estamos tendo claramente um cenário externo ainda um pouco favorável na questão do dólar. O dólar ainda fraco, mais fraco lá fora, que tem ajudado também a ter uma âncora cambial que ajudou bastante aqui ter uma redução da inflação, principalmente dos alimentos. Então, acho que é um pouco esse panorama. A situação brasileira ainda é relativamente boa, mas eu acho que agora a situação fiscal e a questão eleitoral, ou seja, a percepção da gestão da política econômica é que vai ser o grande desafio para 2026, 2027. André Galhardo, a mesma questão, a economia brasileira vai bem ou vai mal? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Vila. É uma pergunta simples realmente, mas é uma pergunta importante. Porque nós vimos em dezembro do ano passado, por exemplo, um overshooting cambial, uma desvalorização muito forte da moeda brasileira, que parecia refletir uma economia que nós desconhecíamos aqui, né? Parecia que as coisas estavam se desintegrando. E, na verdade, na época eu falei que era uma reação justificada do mercado, no entanto, uma reação desproporcional, né, sobre os riscos, sobretudo fiscais. Concordo com o colega que acabou de dizer aqui, eu acho que tem muitos elementos positivos da economia brasileira. Por exemplo, ainda que o PIB brasileiro mostre sinais de desaquecimento, de desaceleração, né, no primeiro trimestre nós crescemos 1,5%, depois 0,3% e agora mísero 0,1%. Então, mesmo com esses sinais de desaceleração da atividade econômica, é muito notório que a economia brasileira consiga crescer 0,1% com uma taxa de juros bastante elevada, né? 15% de Selic é o nível nominal mais alto em 19 anos. Nós temos uma taxa real de juros acima de 10% ao ano. Isso, teoricamente, deveria ter um impacto muito mais forte na economia brasileira. Então, considerando a política monetária tão restritiva como a gente tem nesse momento, considerando todos os desafios estruturais e as incertezas em relação ao quadro fiscal brasileiro, sobretudo no médio e longo prazo, eu avaliaria a situação da economia brasileira como positiva. E uma parte importante desse quadro relativamente positivo, porque existem problemas também, vem do mercado de trabalho. Taxa de desocupação na mínima histórica, o último dado do IBGE mostra uma taxa de desemprego em 5,4%, que é a menor taxa de desemprego de toda a série histórica disponível, iniciada em 2012.
e dados do mercado de trabalho formal também, ainda que esses também mostrem sinais de acomodação, né, do mercado de trabalho, de desaceleração da atividade econômica, ainda assim, de um modo geral, o mercado de trabalho brasileiro segue relativamente aquecido e isso tem ajudado a sustentar a economia brasileira, mesmo com uma política monetária, eu diria, punitiva. Depois a gente pode até falar sobre juros, mas aí há a razão, né, desses juros estar em 15%, com uma meta muito audaciosa, eu diria até impraticável para o atual momento do Brasil. Isso exige taxas de juros mais elevadas. Então, só para não me repetir aqui com um colega, acho que esse é o principal ponto. Existem muitos desafios, como sempre existem no Brasil, mas considerando a política monetária, a gente vai relativamente bem.